Olá pessoal, tudo certo? Antes de darmos continuidade ao assunto atletismo, peço atenção para a estruturação da nossa videoaula. No primeiro momento, temos a apresentação do conteúdo teórico, no caso a continuidade, e após a finalização deste, temos as atividades práticas, nosso alongamento, aquecimento e exercícios específicos para se trabalhar a capacidade física do atletismo, assim como alguns aspectos. Bora lá! De início, trago um resumo da aula anterior. Recapitulando, foram vistos os seguintes aspectos: introdução, no qual mencionamos sobre a origem da modalidade. Falamos também sobre história, no que diz respeito ao processo histórico, caracterização da modalidade no seu início, processo de evolução, de regras, de novas modalidades surgindo, no caso, variações do atletismo. Falamos sobre a biomecânica da corrida, com ênfase nas fases, especialmente na funcionalidade das pernas, assim como a ação dos braços nessa corrida. Também foi abordado os benefícios fisiológicos da corrida, lembrando que para o atleta de rendimento, de performance, esses benefícios fisiológicos não se aplicam ao atleta amador. Vamos dar início. Iremos tratar das provas oficiais. A maioria dos embates das modalidades ocorre dentro de um estádio. As competições ocorrem simultaneamente no campo e na pista. O atletismo é composto pelas seguintes provas oficiais, tanto masculinas quanto femininas. Temos as corridas, que elas podem ser rasas, com barreiras, com obstáculos e de revezamento. Temos também maratona, marcha atlética, os saltos, as disputas de arremesso e lançamentos, assim como as provas combinadas. Para esta aula, iremos abordar as corridas e suas variações e a maratona. As demais provas oficiais ficarão para as demais aulas na sequência. Tratando agora das corridas. Inicialmente as corridas rasas. Elas se dividem em 3 grupos. As de velocidade, que são as provas rápidas, que são as provas de 100, 200 e 400 metros. As provas de meio fundo, que quer dizer meia distância, meio tempo, são as provas de 800 metros e 1.500 metros. E por último temos as provas de fundo, que são as provas de maior distância, maior tempo para se vencer essa prova. São as provas de 5.000 e 10.000 metros. Nas categorias de meio fundo e fundo, os atletas não são obrigados a correr em sua raia. Na ilustração temos a corrida de 100 metros feminino. É perceptível que cada atleta corre em sua raia. Ao lado, trago a foto da prova de 1.500 metros masculino, onde se percebe a aglomeração dos atletas sem aquela obrigatoriedade de cada um estar correndo sobre a sua raia. Corridas de velocidade, cada um na sua raia. Corridas de meio fundo e fundo, o atleta não é obrigado a correr dentro da sua raia. Pode procurar o lugar onde ele se sinta mais à vontade para percorrer o percurso. Continuando a tratar de corridas. Nas corridas com barreira, o atleta precisa saltar por cima de barreiras espalhadas na pista. As provas são 100 metros feminino, 110 metros masculino e 400 metros. Essa prova equivale tanto para o público masculino quanto feminino. Não há distinção. Já as corridas com obstáculos ocorrem nas provas de 2.000 e 3.000 metros. E a cada volta que o atleta faz na pista, ele precisa saltar em 4 obstáculos e um fosso d'água.
O fosso d'água fica visível na segunda ilustração aí, no qual os atletas estão realizando esse salto sobre essa poça de água. Bom, no total, o atleta deve saltar 28 vezes sobre os obstáculos e 7 vezes sobre esse fosso de água, na prova de 3.000 metros, é um percurso maior. Já na prova de 2.000 metros, os atletas terão que saltar 18 vezes sobre os obstáculos e 5 vezes sobre o fosso de água. Existe essa distinção até por conta do tamanho do percurso entre a prova de 2.000 e de 3.000 metros. Prova maior, saltarão mais vezes sobre os obstáculos, assim como sobre o fosso de água. Bom, tratando agora da corrida de revezamento. Esse tipo de corrida, as equipes são formadas por 4 corredores. Cada um desses atletas faz 1/4 dessa prova. Cada equipe ocupa uma raia da pista e ganha aquela que completar em menor tempo o percurso, que é dividido em 4 por 100 metros ou 4 por 400 metros. Essas provas equivalem tanto para o masculino quanto para o feminino, não há distinção. Agora falando sobre os tipos de balizamento. Temos 3 tipos. De inicial temos o balizamento total. O atleta deverá iniciar o percurso de sua prova do início ao fim na raia que ele foi designado, não é permitido que ele saia dessa raia. O corredor não pode abandonar sua raia por nenhum instante. Este balizamento ocorre, por exemplo, nas provas de 100 e 200 metros. Em seguida, temos o balizamento parcial. O atleta deverá iniciar o percurso de sua prova na raia que lhe foi designada e, após percorrer uma determinada distância, ele poderá abandoná-la. O corredor aí pode se colocar dentro da pista onde ele se achar mais confortável para terminar sua prova. Este balizamento ocorre, por exemplo, nas provas de 800 e 4 por 400 metros. No caso, o revezamento. Por último, temos o balizamento livre. Nesta forma de balizamento, não há uma raia determinada para que o atleta realize sua prova. O corredor apenas irá procurar um local na pista que ele se sinta mais confortável para percorrer a distância determinada pela prova. Este balizamento ocorre, por exemplo, nas provas maiores, provas de 3.000 metros com obstáculos e 5.000 metros. Bom, balizamento total, cada atleta na sua raia do início ao fim. Balizamento parcial, eles iniciam as provas cada um na sua raia, depois de determinada distância, eles podem sair de sua raia procurando o local mais confortável. Balizamento livre, não existe pré-determinação de cada atleta correr na sua raia. É livre, cada um fica à vontade para correr no espaço da pista onde ele se sinta mais favorável para vencer o percurso. Abordando agora a maratona. A maratona é a prova de coqueluche dos Jogos Olímpicos, assim como todos os eventos que envolvem atletismo. A maratona é uma das provas mais tradicionais das Olimpíadas. Nela, competidores percorrem uma distância de 42 quilômetros e 195 metros. Normalmente em ruas abertas, sendo que sempre os 400 metros finais da prova geralmente são realizadas dentro do estádio, vencendo quem cruzar primeiro a linha de chegada. É o mesmo percurso, mesma distância para as categorias femininas quanto masculinas. Entrando um pouco no mérito da história da maratona. Até hoje não se sabe com certeza se o fato que deu origem à maratona é verdade ou lenda. Consta que em 490 a.C., os persas ameaçavam Atenas. Diante do perigo iminente, os atenienses enviaram um mensageiro a Esparta para pedir ajuda.
Este mensageiro era o soldado Feidípedes, que correu 2 dias e 2 noites cruzando caminhos montanhosos para chegar ao seu destino. Com a promessa de auxílio, regressou e engajou-se no combate contra o invasor, uma vez que os persas haviam desembarcado na planície de Maratona. Apesar de possuir um exército pequeno, os atenienses conseguiram expulsar os invasores, contando para isso com a estratégia do general Milcíades. Após essa vitória, Feidípedes, o soldado em questão que deu origem ao nome da prova, recebeu a missão de levar a notícia ao seu povo, no caso os atenienses. Apesar dos esforços anteriores, ele correu cerca de 40 quilômetros e, ao chegar ao seu destino, só conseguiu dizer a seguinte frase: "Alegrai-vos, atenienses, vencemos." Em seguida, caiu por terra morto. Apesar de ser imprecisa, essa é a história mais romântica que ilustra a origem da prova, a maratona. Ainda tratando do histórico da maratona, no início, o percurso da maratona tinha 40 quilômetros, como diz a história inicial do soldado Feidípedes. Diferente da marca atual, que é de 42 km e 195 metros. Esse acréscimo de 2 km e 195 metros aconteceu no ano de 1908, nos Jogos Olímpicos de Londres. A família real exigiu que a maratona passasse no jardim do Castelo de Windsor, assim eles poderiam assistir à prova. A mudança no percurso que já estava definido, ou seja, já havia a definição do percurso de 40 metros, ele acabou que ganhou esses quilômetros extras porque a família real gostaria de ver a prova. E para ver a prova, ela gostaria que passasse em seu jardim, no caso, o seu residencial, que era o Castelo de Windsor, que fica um município próximo a Londres. Já acabou ganhando esse acréscimo, tanto que os participantes percorrem exatamente essa distância até hoje, desde 1908. Abaixo trago a ilustração dos jardins do Castelo de Windsor. Bom, finalizado esse conteúdo teórico, eu peço que vocês façam a leitura do material da apostila. Não temos atividade para este momento da aula, mas em sequência temos as orientações para a atividade prática, que nesta sim consta a atividade desta vez. Estruturação da nossa videoaula enquanto treino. Inicialmente alongamento, no qual eu reforço que vocês executem cada gesto por 10 segundos. Finalizado este, temos o aquecimento, no qual previamente eu estarei mensurando qual o tempo de execução de cada movimento, fiquem atentos. Finalizando com os exercícios específicos, no qual trabalharemos as capacidades físicas exigidas no atletismo, assim como alguns aspectos da modalidade. Lembrando que a nossa tarefa é atividade prática, peço que vocês façam o registro dessa atividade e enviem para o meu e-mail, angelo.ef, sigla de educação física no caso, 88@gmail.com. Como deve ser esse registro? Através de fotos. Você vai tirar foto de todo o treino? Não. Escolha momentos esporádicos do seu treino, da sua atividade prática e me envie. Se quiser fazer pequenos vídeos de séries específicas, melhor ainda. Podendo ser enviado por e-mail, fica até mais satisfatório verificar a execução desses exercícios, até no caso que possa estar fazendo alguma correção de execução, fica melhor ainda. Quanto a esses registros, uniforme de educação física, calçado adequado para se praticar atividade e exercício físico. Feito estas recomendações, bora lá iniciar o treino.
Música